O medo de perder tudo que tinha fez Eduardo parar no meio da estrada, o coração batendo como um adolescente nervoso. Bilionário cansado de pressões, ele abandona o luxo e se aproxima de uma jovem que carrega sacolas pesadas, oferecendo ajuda sem esperar nada. Em meio a essa troca simples, surge uma conexão que desafia mundos opostos. Em Sombras do Amor, o que será que vai acontecer quando o destino os unirá? Quando o sol se despediu, ele deixou o conforto do carro de luxo e dirigiu por uma estrada de terra, buscando algo que o fizesse sentir vivo. No meio da paisagem avistou um velho Ford encostado, o pneu traseiro murcho. A jovem, com os olhos arregalados, tentava empurrar o carro. "Você pode me ajudar?" Ela pediu, voz trêmula. Ele hesitou, mas a empatia falou mais alto que a razão. Ele tirou a capa de couro, colocou roupa simples e se aproximou. "Não se preocupe, eu tenho os equipamentos", disse, com um sorriso que escondia a riqueza que nem sabia mencionar. Arregou as mangas, sentou-se no chão e começou a trocar o pneu. A jovem observava curiosa, o homem de aparência abastada ajoelhado na terra, ajudando sem esperar nada. "O que faz aqui?" ela perguntou, tentando quebrar o silêncio. Ele apenas balançou a cabeça. "Só queria dar uma volta, sem a pressão do mundo." Ela sorriu, aliviada. "Eu trabalho na escola da cidade. A estrada fica lenta, mas o vento aqui é puro." Ele limpou as mãos, ajeitou o pneu. "Ajudar é o que me faz sentir vivo." Ela riu, o rosto se iluminou. "Isso é raro, não é?" Ele parou, olhou para ela. "Às vezes, o destino aparece quando menos esperamos." Quando o pneu estava firme, ele levantou-se, ajeitou o casaco e se ofereceu para continuar a viagem. "Posso acompanhá-la até a cidade?" ele perguntou, a voz suave. Ela aceitou e juntos seguiram a estrada, deixando para trás a solidão e encontrando, no simples ato de trocar um pneu, o começo de algo que nenhum deles esperava. Acordar no meio de uma reunião, com a tela do celular piscando a imagem de uma jovem carregando sacolas, foi o ponto de virada que eu nem imaginava. Desliguei o telefone, coloquei o casaco e segui a estrada sem destino, deixando o som das cifras de trás para trás. A pequena cidade surgia como um quadro pintado, com as casas alinhadas e o cheiro de pão fresco saindo da padaria. Na porta da padaria, a mesma jovem, sorriso tímido, sacolas pesadas. Sem ostentar, ofereci ajuda. Ela balançou a cabeça, e eu a levantei levemente segurando uma das sacolas. Enquanto caminhávamos, ela contou. Trabalhava na loja da família, sonhava em estudar na cidade grande, mas a fé a mantinha firme. Eu escutei, fascinado, porque seu mundo de cifras parecia distante. Cheguei à sua casa e a convidei para um café. O aroma de café, o sofá de madeira velha, as fotos de família no corredor, tudo me transmitiu uma riqueza diferente. Calor, histórias. "Você é diferente de tudo que eu conheço", disse eu, e ela sorriu, olhos brilhando. Conversamos por horas, trocando olhares que diziam mais que palavras. Prometi voltar. Ao retornar à mansão, o dinheiro parecia vazio. Vesti um terno simples, dirigi um carro discreto e voltei à cidade. Na praça central, observei a vida tranquila. A jovem saiu da loja, caixas nas mãos, o sol dourando seus cabelos. Aproximamo-nos, ofereci ajuda. Ela aceitou, e juntos organizamos a loja. "Como é que você apareceu?" perguntou ela, curiosa. "Apenas sorri às vezes, a vida traz quem precisamos sem aviso." A conexão crescia. Sentia que encontrei algo que não se compra, apenas se vive. O futuro prometia mais encontros, mais histórias. Saí da loja, e a luz do fim de tarde parecia dizer: "Tudo bem, o que importa é continuar." Quando o bilionário sentiu o coração bater como um adolescente nervoso, a decisão veio sem pressa. Trocar o brilho metálico por um velho caminhão de madeira e dirigir direto para a mercearia da cidade. Eduardo, com o peito apertado, segurava um buquê de margaridas colhidas na praça do mercado, o perfume ainda fresco no ar. A porta se abriu e ele entrou, o sol refletindo nas folhas verdes que enfeitavam o balcão. Laura, atrás do balcão, ajeitava sacolas quando levantou a cabeça e viu o sorriso tímido que surgia em seu rosto. Ele se aproximou, respirou fundo e disse: "Laura, eu trouxe isso."
Ela pegou as margaridas, sentiu o perfume e respondeu, quase sem acreditar: "Você trouxe flores?" Eduardo balançou a cabeça com um gesto de sinceridade que parecia mais um pedido do que uma declaração. "Eu queria mostrar que não preciso de um carro brilhante para estar perto de você." Laura observou o brilho nos olhos dele, a maneira que ele segurava o buquê, como se estivesse segurando algo precioso. Ela colocou as mãos no ombro dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. "Eu não preciso de nada, mas..." Eduardo sorriu, aliviado, e ofereceu um convite simples. "Vamos sair? Apenas nós dois, sem pressa." Ela aceitou e o ambiente ao redor pareceu se desfazer. O som da porta, o cheiro das frutas, o leve toque das margaridas no ar. Eduardo a levou para fora, e a cidade, com suas luzes suaves, os envolveu. Eles caminharam sem pressa, rindo de pequenos comentários, compartilhando silêncios confortáveis. No final, de mãos dadas, Eduardo sentiu que o mundo inteiro se encaixava naquele momento. "Você é a pessoa que eu queria estar perto." E sob o céu claro, eles se abraçaram, o bilionário e a moça da pequena cidade, unidos em um instante que promete mais do que qualquer negócio, deixando a promessa de continuar a trilhar juntos, onde quer que a estrada os leve. Quando o silêncio da mercearia se tornou um grito, Laura sentiu o coração bater como se fosse o último segundo de uma promessa. Ela se aproximou de Eduardo, que estava empilhando sacos de arroz, e não conseguiu conter a pergunta que vinha crescendo nas paredes da cidade. A voz trêmula, mas firme, revelou que todos falavam de um homem misterioso, e ela queria saber quem estava por trás disso. Eduardo parou, o rosto se transformou em um mapa de nervos, e o ar ao redor parecia prender a respiração. Ele respirou fundo, como se tentasse conter um segredo que poderia explodir a qualquer instante, e balançou a cabeça, como se a pergunta fosse um peso que não queria aceitar. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele respondeu que não queria complicar o caminho que estavam construindo, que tinha uma vida que não queria que afetasse o que estavam construindo, e prometeu contar tudo depois. Laura olhou para ele, sentiu o peso de sua própria curiosidade, mas também a coragem de quem sabe que o amor pode ser mais forte que qualquer mistério. Ela deu um passo à frente, quase tocando o ombro dele, como se fosse um gesto de confiança, e com um sorriso tímido, expressou que confiava nele, pedindo apenas que fosse honesto quando estivesse pronto. Eduardo sorriu aliviado, e a luz do corredor se iluminou com a promessa de um futuro onde a verdade, embora tardia, seria o fio que os uniria ainda mais. A cena terminava com o som distante de um sino, como um convite silencioso para que a história continuasse sem pressa, mas com a certeza de que cada passo seria guiado pela esperança recém-descoberta. Quando o sol se despedia, Laura sentiu o coração apertar como se cada raio de luz fosse uma promessa silenciosa. Eduardo, com um sorriso que parecia ter aprendido a ler a alma de quem estava ao lado, puxou-a para fora do café. "Vamos, eu quero te conhecer melhor", ele disse, e a distância entre eles, ainda que pequena, parecia uma armadura que ele queria desfazer. No fim da tarde, ele a conduziu até um campo florido, onde o céu se tingia de laranjas e roxos. "Não preciso de nada demais. Só o que é simples quando estamos juntos", ele murmurou, enquanto arrumava frutas, suco e um velho cobertor. Laura se sentou, e o silêncio se tornou confortável, como se as palavras tivessem se rendido ao conforto de um gesto. O céu escureceu, e as primeiras estrelas surgiram. Eduardo, com a mão na cintura, puxou suavemente a mão de Laura. O beijo foi lento, carregado de sentimento, como se o tempo tivesse parado. Na noite seguinte, a mãe de Laura, inquieta, encontrou Eduardo na porta. "Quem é ele? Por que está escondendo?" ela perguntou. Ele contou a pressão dos sócios, a necessidade de revelar a verdade. Enquanto isso, vizinhas, mãe e irmã espalhavam dúvidas, e Eduardo sentia o peso da decisão. Ele a convidou para subir a colina ao pôr do sol. No topo, o vento sussurrava. Eduardo, voz trêmula, disse: "Não sou um homem comum. Sou dono de empresas, acionista de grandes negócios. Escondi tudo para que você me visse como quem sou de verdade." Laura ficou em silêncio, depois apertou a mão dele. Ele sorriu. "Eu escondi para não ser julgado. Mas a verdade é que o que importa é o que sinto por você."
Ela olhou para o horizonte, o céu agora em tons de fogo. Ele a abraçou. Eu te amo. E não preciso de nada mais. O vento trouxe o perfume das flores e o mundo parecia, por um instante, só deles, enquanto a noite continuava a se desenrolar, prometendo mais histórias a serem vividas. Quando o lampião piscou, o mundo de Laura se reduziu a um único ponto, o coração de Eduardo. A luz fraca iluminou o rosto dela, revelando a ansiedade que corria em suas veias. Eduardo, quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo, como se cada palavra fosse um passo na direção do desconhecido. Ele segurou a mão dela com firmeza, e um sorriso tímido apareceu. Não sou quem você pensa. Sou só um cara que gosta de ajudar. Mas na verdade sou dono de empresas, e não há dinheiro que me faça sentir o que sinto por você. O choque frio percorreu o corpo de Laura como uma onda que não consegue se conter. Você está dizendo que é milionário? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele acenou. Sim, mas não me importo com o dinheiro. O que importa é que eu me apaixonei por você não pela cidade, nem pelos negócios. As lágrimas escorreram, deslizando silenciosas pelo rosto. Preciso de tempo, disse ela, a voz quebrando. Ele apertou a mão dela, firme. Tudo bem, eu respeitarei sua decisão. Naquela noite, Laura chorou sozinha, lembrando do momento em que ele a ajudou a trocar o pneu. Ele não era apenas um viajante simples, era um homem com riqueza, mas agora, por primeira vez, lutava por amor. Nos dias que se seguiram, ela dividiu o coração entre a ternura que sentia e o choque das diferenças. As vizinhas sussurravam, mas Eduardo não se importava. Ele caminhava pela mercearia, carregando caixas, atendendo clientes, mostrando que suas palavras eram verdadeiras. Um sábado, ele a convidou para caminhar ao lago. O sol refletia na água, criando um brilho dourado. Ele parou, olhou para ela e disse: o dinheiro e o poder não valem nada comparados ao que sinto por você. Ela sentiu o coração apertar. Eu sei que nossos mundos são diferentes, mas o amor pode superar tudo. Eduardo sorriu, e sem mais palavras segurou a mão dela. A noite caiu, e a água do lago parecia cantar uma canção de esperança. Laura sorriu, sentindo o peso das dúvidas desaparecer. Vamos tentar, disse, e o vento levou o nome dele como um sussurro de futuro. E assim, entre o brilho do sol e o silêncio da noite, eles decidiram arriscar, prontos para escrever um novo capítulo. Quando o sol se pôs sobre a praça, algo especial começou a pulsar nas ruas de terra. A pequena cidade, que até então era conhecida apenas pelos campos verdes e pelo bar da esquina, agora vibrava com risos e sussurros de emoção. Eduardo, de terno simples, segurava a mão de Laura, que vestia um vestido de algodão leve, e ambos pareciam mais jovens do que a idade que carregavam. Você está pronta? Laura perguntou com um sorriso que iluminava o rosto de Eduardo. Mais do que pronta, respondeu ele, puxando sua própria respiração. E se eu falhar? Ela deu um passo à frente, e a voz de um amigo próximo ecoou. Não fale, pois o amor que vocês têm não pode ser medido em ouro. Todos ouviram, e o silêncio foi quebrado por aplausos. No altar improvisado, a mãe de Laura, com as mãos trêmulas, entregou a chave de um pequeno cofre que guardava um bilhete. Para quem acredita que a verdadeira riqueza está no coração. Eduardo leu em voz alta, e a sala inteira ficou em silêncio. Eduardo, eu te amo, Laura disse, e o olhar dela encontrou o dele, cheio de confiança. E você também me ama, não é? Sim, ele respondeu, e o sorriso que brotou foi tão sincero que parecia ter sido desenhado apenas para esse momento. O sino da igreja antiga tocou, e a multidão aplaudiu. Eduardo e Laura trocaram os votos, e cada palavra parecia gravar um pacto de carinho e respeito. O casal agora não precisava de luxos para se sentir rico. Eles tinham um ao outro, e isso era o suficiente. Quando a cerimônia terminou, os amigos se abraçaram, e Eduardo puxou Laura para um abraço apertado. Você é meu tesouro mais valioso, sussurrou, e a cidade inteira sorriu, celebrando a prova de que quando o amor é verdadeiro, tudo mais se torna apenas um detalhe. E assim o futuro se abria, cheio de promessas ainda por escrever.